Nessa semana nós meditamos nesta passagem. Quantos fizeram tempo com Deus da parábola do semeador essa semana? Muito bem, eu estou vendo que muita gente não está fazendo tempo com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Quero que você se habitue a ter um tempo com Deus todos os dias na palavra. E esse livreto é muito chave para nós aprendermos e crescermos na palavra de Deus. A gente estuda a Bíblia versículo por versículo. E nessa semana nós estudamos o livro de Marcos. Estamos, aliás, no livro de Marcos. E nesse dia, meditando, Deus falou comigo alguma coisa nova sobre esse texto. E também no nosso discipulado. E nós então estamos trazendo para você hoje uma mensagem. Quero que todos se sentem. Agora já todos que tinham que sair para as crianças, para dar aula, já saíram. Pessoal lá atrás, vamos sentar, por favor. Ok? Marcos capítulo 4, versículo 3 ao 7. Vamos ler, aliás, 3 até o 20. Quero que ponha aí na tela para que você acompanhe, caso você esteja sem a Bíblia. Eu vou ler na Bíblia Nova Versão Internacional. Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não... Porque a terra não era profunda. É um só. Pode abaixar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Abaixa. Eu falei do profunda, né? Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram. Por quê? Não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita a 30, a 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram as perguntas acerca das parábolas. E lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora de tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, e de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão a todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras são como a semente lançada em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Ainda outras, como a semente lançada entre os espinhos, que ouvem a palavra, mas quando chegam os anseios, as preocupações dessa vida e o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Quero pedir que feche as portas lá atrás.
para que tenhamos menos barulho. Curva a sua cabeça agora. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos agora falar da Tua Palavra. A Tua Palavra para nós é o alimento, a Tua Palavra para nós é o sustento da nossa alma, do nosso espírito. E nesta noite eu te peço que toda resistência, todo preconceito, toda ideia preconcebida seja destruída agora diante de Ti. E a Tua Palavra encontre em nós um coração preparado. E ela produza os efeitos pelo qual foi enviada, em nome de Jesus. Amém. Marcos 4 fala sobre a parábola do semeador, que era muito comum. Era uma figura comum porque ali a maioria das famílias vivia de subsistência de alguma coisa que eles plantavam. Pelo menos a uva, pelo menos alguma coisa para eles comerem. Eles conheciam bem isso. E quando Jesus falava por parábolas, ele sempre trazia alguma coisa do dia a dia. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele falaria assim: quando você pega o metrô, você se sente como uma sardinha na lata. Uma sardinha enlatada. Ele sabia do dia a dia. Ele conhecia o dia a dia. Ele era uma pessoa inteligente, mas ele principalmente queria fazer uma ponte de comunicação. Por isso ele disse: vocês que são meus discípulos, tem coisas que são reveladas, mas para o pessoal que está distante, eu vou falar por parábolas, para que eles também tenham chance de aprender, também de ser salvo. Muito bem. Essa parábola aqui tem algumas coisas que eu imaginava que eram apenas 4 tipos de pessoas. Mas na verdade são 4 tipos de coração das pessoas. Ele fala de 4 tipos. A primeira que ele fala, vocês vão me seguindo aí, quem está aí no vídeo, está à beira do caminho. Você vai ver aí um caminho e também ele fala que quando lançou-se essa semente, não era maquinado, né, irmão? Não tinha maquinário, era na mão, certo? O semeador, como você viu aí nessa foto, na foto anterior, era uma pessoa que fazia, aqui ele está com um saco assim de sementes, e era mais ou menos assim mesmo, manual. Quando é manual, claro que você não tem controle onde vão as sementes. E o primeiro tipo caía na beira do caminho. A beira do caminho era a parte final daquela área plantada, onde passava um pouquinho dos limites e caía no caminho. A Bíblia fala que essa semente praticamente não fez nenhum efeito. As aves vieram e comeram. Segundo, é um terreno pedregoso. Em Israel não tem terra vermelha como tem no Brasil. Nós tivemos lá esse ano e a terra de lá é ruim, muito ruim. Para você ter noção, eles importam terra para pôr por cima dos pedregulhos, das pedras, para que eles produzam alguma coisa. Porque se for depender daquela terra, pensa num negócio cheio de pedra. É o terreno pedregoso, é bem típico de lá. O sol as queimou e não tinha raízes. Por quê? Porque eles são rasas, tem pouca terra. Terceiro tipo de pedra que caiu entre os espinhos. E os espinhos são ervas daninhas, difícil de ser tirado. Quem aqui é do sítio sabe que tem que fazer o quê? Quando se planta? Carpinar. Quantos já carpinaram aqui? Quantos já carpinaram aqui? Tem muita gente. Você já capinou, filha? Lá na chácara do pai. E quantos capinaram de verdade que trabalharam na roça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, vocês sabem o que eu estou falando então. E sabe que ninguém planta lá as ervas daninhas. Quem mandou elas nascerem lá? A gente planta milho, arroz, feijão. A gente planta o que tiver que plantar. Quem manda essas porcarias dessas ervas daninhas virem? Mas você tem que tirar o que não é o que você plantou. Não é? As ervas daninhas são ruins de arrancar. Tem algumas que se você arrancar, você arranca a plantação junta. Como por exemplo, aquilo que a Bíblia fala, o joio e o trigo.
O joio é muito parecido com o trigo, a folha é igual, é compridinha assim, parece arroz. Aliás, o trigo é muito parecido com arroz. Se você não conhece bem, não é do sítio, você vai arrancar o que você plantou. Aí a Bíblia fala que esse terceiro tipo caiu no meio dos espinhos, porque são difíceis de tirar, e eles sufocaram a palavra, e ela não produziu, não deu fruto. Por quê? Porque assim como uma planta, a palavra precisa ser arejada, ter ar. Quantos aqui tem plantinhas na sua casa? Como é que você faz com a plantinha? Você conversa com a plantinha? Irmãos, tem gente que conversa com a plantinha. Tem gente que põe ovo moído para as plantinhas. Tem irmão, que mais? O que vocês põem? Conta para mim. Casca de banana, que mais? Resto de café, que mais? Quem mais? Quem mais? Vamos ver. Música, essa eu nunca vi. Estão forçando demais. O que é isso? Daqui a pouco chama um psicólogo. Então nós temos uma irmã aqui que trabalha aqui, a irmã Ana, e ela é boa com planta. E ela trata as plantas, e as plantas ficam viçosas, ficam bonitas. Peguei, Renata, tudo bem, né? Peguei. Depois falamos. Bingo. 4 é a boa terra. Olha a terra que eu pus aí. Isso é terra boa, não é aquele monte de pedra. A terra boa é aquilo que chamamos aqui no Brasil de terra roxa. É ou não é? Terra roxa é terra boa. Eu sou filho de lavrador. Eles, quando iam comprar um sítio, uma fazenda, um pedaço de terra, eles procuravam pela terra roxa. Porque a terra roxa é a melhor. Ok? Muito bem. Essa terra você põe o que você puser lá, é planta e dá. Agora vamos estudar um pouquinho mais, aprofundar um pouco sobre isso. A Bíblia fala que quando ele plantou na terra boa, essa terra, ela germinou, cresceu, deu boa colheita, 30, 60 e a 100 por 1. O que é isso? Eu vou primeiro falar dos tipos de terra. Os tipos de terreno que a Bíblia falou, e essa parábola fala da beira do caminho, pedregoso, entre espinhos e terra boa. 4 tipos de coração. A beira do caminho representa, segundo Jesus, no versículo 15, se você quiser acompanhar, as pessoas que ouvem a palavra, mas a palavra não permanece nos seus corações. Satanás vem e retira a palavra semeada. Mas pastor, como é que o diabo retira uma palavra semeada? Vou te falar. Parece óbvio, mas não é. Como ele faz isso? Primeiro, ele lança dúvida. Você vem, participa de um culto, e aí você vai contar com alguém da sua empresa, amanhã cedo, ou hoje mesmo. Onde você estava? Estava na igreja. Na igreja? Pá! Acho que é porque o Brasil perdeu. O que você vai fazer na igreja? Foi dar dinheiro para pastor? O que você foi fazer lá? Você é uma pessoa inteligente? Não há que vai me dizer que você crê na Bíblia. E começa a colocar dúvidas, lança dúvida, e a pessoa fica meio perdido e endurece o coração, e a palavra não fica no coração, ou ouviu algum comentário, ou alguma dúvida que é lançada, e desprezam o que receberam de Deus por vergonha muitas vezes dos outros, ou por ouvir os outros. A palavra só frutifica se ela cair num bom ambiente. A semente, você pode ter semente de todo tipo de planta. Se ela não cair num ambiente bom, não vai. Não vai. Então, a beira do caminho fala daquelas pessoas que às vezes até você conversa com ela, fala sobre Deus, vem até na igreja, mas eles não guardam a palavra. Qualquer coisinha eles abrem mão da palavra, eles não creem na palavra, eles não ficam com a palavra não fica nos seus corações.
Segundo tipo que fala o verso 16 é o terreno pedregoso. Esta pessoa também ouve, esta pessoa também recebe com alegria, mas não tem raiz profunda. A raiz de uma árvore é a chave quando tem seca. Você sabe que nós estamos numa seca aqui em São Paulo de mais de 80 anos, nunca ficou tão seco assim. Todo dia na televisão estão falando de onde estão buscando água, etc. Estão pedindo para economizar, porque faz 84 anos que não chove tão pouco assim. Quando a árvore, como é que a árvore não morre? Quando ela tem raízes profundas, ela vai e as raízes vão atrás da água, para que ela não sobreviva. Ela sofre, mas ela mantém-se firme. Porque a raiz, além de buscar a água e os nutrientes, ela também dá sustentação à árvore. Você vê que quando chove aí, sempre cai árvores. Por quê? O vento é mais forte do que a raiz. E a Bíblia fala que as pessoas que têm esse coração duro de pedra, recebem com alegria, mas não permite que a palavra crie raízes profundas. E então, quando vem o sol, quando vem os problemas, permanecem por pouco tempo. Ela é queimada, ela não frutifica. Nesse terreno pedregoso, ele fala o seguinte, que são 3 coisas que acontecem. Primeiro, a tribulação. E o que é tribulação? Pastor, tribulação é o cachorro do meu vizinho. Aquele é a tribulação. Mas mais do que isso, o que seria tribulação para você? Tribulação é ir na Copa e perder de 7-1, é verdade. Isso foi uma tribulação. Todos nós passamos por ela. Mas aí acabou, né? Aí no outro jogo veio rápido, a gente falou, agora vai. Aí veio outra tribulação. Só que com a metade só 3. Eu sei que nós estamos prosperando. Em 2 jogos, 10 gols. Olha que benção. Hoje vamos assistir jogo, não tinha gol nenhum. Tem sem graça, né? Ninguém faz nada. Mas a tribulação na sua vida o que é? Problemas de relacionamento, desemprego, crises, tempos difíceis com a família, doença, enfermidade, coisas que você não esperava e que acontece. Como você não tem raiz, ou como aquela pessoa não tem raiz, quando vem os dias difíceis, ele não dá conta. Isso em comemoração à sua noiva, viu, Gustavo? Ele não dá conta. Que isso é mineiro que fala, né? Isso em homenagem a você. Não dá conta. Como que não dá conta? Ele não dá conta. E o que é não dar conta? Ele não consegue encarar aquela situação. Vira as coisas de cabeça para baixo. E o brasileiro, ele é assim, ele gosta quando está tudo bem. O Brasil perdeu, já está todo mundo bravo. Até sábado, até a presidente tinha feito aquele símbolo assim do Neymar, estava toda feliz, agora está com a cara feia, coitada. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Todos nós passamos por tribulações. Todos nós. Às vezes você está de férias, num lugar, não esperava, foi jogar o futebol e deu um chute numa pedra, quebrou o dedão. Uma tribulação, não estava previsto. Às vezes você está tranquilo no carro, está ouvindo um louvor, vem um mané atrás de você e BAM! No porta-mala. Ai, Jesus. Aconteceu com você, filha? Não é ruim? Dá vontade de você sair de lá e fazer uma imposição, uma oração de imposição de mãos nele. Aconteceu com o nosso carro recentemente isso também. Tribulações vêm. Mas o que sustenta você quando vem alguma coisa que você não espera? Raízes profundas, que deixam você de pé diante das circunstâncias difíceis. O terreno pedregoso, ele não aguenta, porque exatamente lhe falta a raiz. Se você tem um evangelho superficial, já vou te avisar. Você é um grande candidato a ficar pelo caminho, a perder sua salvação, a não seguir Jesus, porque as dificuldades virão. Às vezes é na área financeira, às vezes é saúde, às vezes
Acontece alguma coisa no casamento que você não previu. Às vezes seu filho está bem, de repente se envolveu com alguma coisa que não devia. E a segunda coisa que fala no terreno pedregoso é perseguição por causa da palavra. Aqui no Brasil nós não temos perseguição. Lá onde a Amanda foi, lá sim temos. Lá na África, alguns países, que se você falar que é cristão, você, primeira coisa, já é mandado fora de casa e perde todos os seus direitos. Não é mais filho, vai morar na rua. Outros são perseguidos, se você falar que serve a Deus, você vai preso. Outros são mortos. Aqui no Brasil, que tipo de perseguição nós temos? A zombaria dos amigos, a perda dos amigos. Agora você virou crente, agora você não está mais comigo, você não vai mais na balada, você não sai mais comigo, vamos sair ver umas menininhas, não vai mais, agora você virou crente. Às vezes você, quando se posiciona e fala assim, não vou fazer isso porque a palavra de Deus me diz o contrário, você recebe sim um tipo de bullying espiritual, se é que existe, que é por causa de um posicionamento que você toma. As pessoas não querem. Eles querem que você fique no buraco com eles. Eles querem que você use droga com eles. Ele quer que você se endivide com ele. A perseguição por causa da palavra aqui no Brasil, ela é um pouco velada, mas ela existe. Não pense que quando você chegar todo feliz, falando assim, me batizei na igreja, o pessoal vai falar assim, muito bem. Não, eles vão falar assim, ih, rapaz, você virou aquele? Mas rapaz, você é uma pessoa inteligente, como é que você faz um negócio desse? Como é que você apronta uma dessa? E aí, quando as pessoas têm a tribulação, junto com a perseguição da palavra, a Bíblia fala que abandonam. Eles não têm raiz, eles abandonam a fé. E quando abandonam a fé, tem um problema. Eles perdem a salvação. São Paulo está cheio de ex-crente. Inclusive, muita gente que é preso, que está roubando aí, pergunta o nome dele, Samuel, Ezequiel, Gabriel. Onde você foi? Eu cresci na igreja. Outro dia passaram um vídeo de um cara que se transformou em homossexual, mas mais que homossexual, aquele que virou mulher mesmo, como que é o nome? Travesti. E aí os caras evangelizando, ele começa a cantar os hinos da igreja. Quantos viram esse vídeo? Que coisa triste, deu uma dó. Ele sabia todos os hinos. Aí você olhava, como é que você sabe? Eu cresci na igreja. E agora onde você está? Agora eu estou aqui. Ele até falou assim, gente, eu aviso vocês que estão assistindo esse vídeo, cuidado! Ele sabe que está errado. Mas por que ele não consegue mudar? Porque não tem raiz no Senhor, não é transformado de verdade, não é convertido de verdade. Quando vem os problemas, as tribulações e os problemas da vida, não dá conta, não aguenta. Terceiro, foi a palavra que foi pregada entre espinhos. Também ouvem a palavra, mas as preocupações desta vida. Que são as preocupações dessa vida? Será que vão roubar minha casa hoje? Quando, irmão, você começa a ver se a casa está fechada, você começa a ver mais de 5 vezes cada porta, cuidado, você já está meio louco. Vai lá e está fechado. Daqui a pouco volta. Será que eu fechei a porta? Vai lá de novo, está fechada. Aí foi ver a janela. Será que a janela foi? O cachorro está ali? Fechei o gás. Ai, deixa eu lá ver o gás. E fica assim, preocupação dessa vida. Na verdade, nós podemos ter todos os tipos de preocupação. O estresse é uma enfermidade moderna. O estresse, tem alguns que não tem. Os jovens, por exemplo, não tem. Mas tem. Porque já começa a ficar meio velho, já acha que não vai casar. Tem uma boa notícia. Vamos começar um jejum amanhã. Bota isso no jejum. Deus vai enviar para você uma costelinha. Um costelão. Preocupações dessa vida valem de todas as áreas.
desde que a insegurança do futuro, a insegurança de São Paulo, irmãos, você pode estar no melhor lugar do mundo, se você não confiar em Deus, nada funciona. E aqui fala o seguinte, o engano das riquezas. O que é o engano das riquezas? É uma modernidade hoje que fala que você tem que fazer tudo para ganhar mais do que você ganha, porque você só tem sucesso se você for rico. Irmãos, Deus disse que nos prosperaria, e aquele que serve a Deus é próspero, mas aquele que tem o seu coração nas finanças, ele transpassa o seu coração. A Bíblia fala que ele se engana, ele cai nessa armadilha. Você precisa ter o quê? Um bom emprego. E Deus vai te abençoar. Você precisa ter condição de pagar suas contas. Você quer viajar? Estava falando com os irmãos que vão casar aí. Falei para ele, vai para o exterior. Vai viajar. Vai passear. Não dá festa para nós não. Porque o negócio hoje é a festa. E para você dar festa, você fica pagando 2 anos seguidos. R$80, R$70 por pessoa. Né? Porque o pessoal fala que no casamento, você vai dar festa? Eu não vou dar festa para ninguém, para você ficar reclamando das coxinhas. Quando você vai se mata, e o cara fala assim, está fria a coxinha, está quente a coxinha, está com variz a coxinha, vai lamber sabão. As preocupações dessa vida, quem é que diz que você tem que dar festa de casamento? Você precisa ter, eu falo para o povo, eu não cobro nada para casar. Você tem noiva, tem pastor, tem você, só falta o quê? Só falta você casar. Não, pastor, mas eu quero a igreja assim, assado, porque não sei o quê. Tudo isso é preocupação que traz para você. Será que você precisa de 50 pares de sapato? Será que você precisa de 12, 15, 20 calça jeans? Eu não tenho isso, pastor, só tenho 8. Mas se eu tenho azul, tenho 3, eu tenho preto mais umas 4, eu tenho não sei, porque cabe, né, pastor? Então você vai, e a gente está sempre com preocupações desnecessárias, são preocupações dessa vida, que você não precisa disso. O engano das riquezas fala sobre o quê? Que aquele que está sempre querendo mais, e diz mais, o anseio por outras coisas. O que é o anseio? É aquele desejo escondido, aquele suspiro por outras coisas. A sua mente está dizendo nesse texto que ela fica assombrada, ela fica cheia de coisas que não te levam a Deus. Preocupações, engano da riqueza e anseio por outras palavras. Mas tudo isso culmina com um problema. Isso sufoca a palavra, tornando-a infrutífera. Isso está falando com crentes. Fala, ai, ai. É para você. Quando você está preocupado, enganado pelas riquezas ou cheio de anseio, você não deixa a palavra frutificar. Seu coração está cheio de muitas coisas, menos da palavra. E quando você sufoca a palavra, o que acontece quando você sufoca uma planta? O que acontece? Quando você sufoca uma criança, você não deve fazer isso. A gente fica às vezes sabendo na televisão que deixaram as crianças trancadas no carro e morreu sufocada. Por que ficam sufocadas? Porque falta oxigênio, ar. Você quer deixar a palavra de Deus não funcionar na sua vida, não precisa você nem ser encapetado. É só você encher dessas coisas que a palavra entra para um lado e sai pelo outro. Torna a palavra de Deus, você pode ouvir 250 sermões, mas ela não funciona. Porque você não aprendeu a depender de Deus. E os cuidados sufocam a palavra. É uma estratégia maligna, porque o diabo não pode entrar aqui. Se ele entrar aqui, ele sai torrado, ele não é louco. Mas ele disfarça, agindo na mente, deixando você preocupado. Quero falar uma coisa, irmãs. Confie em Deus. Barata foi Deus que criou. É difícil acreditar. Outro dia eu conversava com a pastora Gilda, ela viu um rato, ficou tão apavorado que saiu para lá, pisou num prego, se lascou, machucou o pé.
Falei, mas e o rato? Falei, nunca mais vi. Falei, mas ratinho é de Deus. Tem irmãs falando assim, não é. É de Deus. Deus fez os ratos, Deus fez os animais. Agora, escapou do inferno? Boa essa. Quarto tipo. Para as mulheres é isso, para os homens é ficar sem dinheiro. Para os homens é ficar sem trabalho. Eu conheço irmãos que entraram em parafuso porque ficou sem trabalho. Preciso de dinheiro, preciso pagar minhas contas. Começou a acumular as contas. Ao invés de buscar Deus, ele foi buscar, ou normalmente vão buscar soluções. Não, com o braço da mão, com a força da mão. E não acontece. Então, quarta e última pessoa, o tipo de pessoa que a Bíblia fala é aqueles que têm boa terra. Como que é? Ouvem a palavra, todo mundo ouve, né? Está vendo? Aqui no culto hoje nós temos os 4 tipos de terra aqui. Quer valer? Já já eu vou apertar você, aguenta aí. Ouvem também a palavra. Só que esse pessoal é diferente. Você está vendo? Não sei o que está aparecendo aí. Eu? Ouvem a palavra e aceitam no seu coração, isto é, praticam a palavra. Quando você ouve e pratica, você é uma pessoa frutífera. Fala amém aí. É automático. Quando a palavra está no seu coração, você é frutífero. Agora eu quero que o pessoal coloque lá do vídeo. Ele se multiplica de 3 formas. E eu pus várias comidas diferentes, várias plantas diferentes para você se ver aí. Ele fala que frutifica 30 vezes por 1. O que aparece aí? Banana. Quem já colheu banana? Tem mais do que 30 por 1, mas foi o que eu achei mais próximo. 30 por 1, isto é, uma semente dá 30 vezes mais. Segunda coisa que fala que também uma pessoa que é frutífera, ela frutifica 60 por 1. O que aparece aí? Café. Muito prazer, esse é o café. Muito prazer, uma igreja de paulistas. Mas pastor, tem café verde e vermelho? É assim mesmo. É assim mesmo. E você, para colher café, eu já ensinei vocês, né? Porque lá em Barbacena, ele é assim. Você pega o bracinho dele, o galinho, e faz assim, ó. Arranca tudo e põe um pano no chão. É como também a oliveira, a azeitona. Tem que bater para ela cair, aí você colhe. O café dá muito também. 60 por 1, muito mais do que isso. 1 grão de café produz um pé que vai produzir muitos anos, 30 anos às vezes. Toda vez, cada galinho produz muito mais. E depois o terceiro é o milho. Veja aí. Uma espiga de milho tem 200, 300 grãos de milho. Um pé de milho dá 20 espigas, 15 espigas. Hã? Exagerei? Nada. Menos? Quer que eu diminua? Quantas espigas vocês querem? 4 é pouco. Vamos 8 e não se fala mais nisso. 8 espigas, 10 espigas é normal para um pé de milho. Santo, tranquilo. Quando uma está grande, a outra está menorzinha e tal, mas vai dando sim. Então, veja só. Isso é você. Você é essa pessoa que está em boa terra. A palavra de Deus, quando cai no seu coração, ela deve fazer diferença na sua vida. Ela deve mudar os seus conceitos. Ela deve mudar o seu entendimento. A palavra de Deus, quando cai no nosso coração, ela deve mudar a nossa forma de agir e de pensar. Ela deve criar em nós mudança. Se você é um coração duro,
você é como aquele que caiu caiu a semente nas pedras, no meio do pedregoso, num terreno duro, coração duro. Mas esse pessoal se você é bom de matemática, um caiu na beira do caminho, o outro caiu nas pedras e o outro nos espinhos. O quarto, se eu fosse fazer uma conta matemática, fazer uma estatística com o Oswaldo de Souza, quantos por cento das sementes caem em lugar ruim? 75%, muito bem. Quanto que é isso? 3/4. Para cada semente, para cada 10 sementes, só 2,5 funcionam. Para cada 100 sementes, só 25 funcionam. Mas não fique triste, porque uma dessa que cai em boa terra, ela arrebenta de tanto frutificar. E esse é você. Esse sou eu. A semente caiu no nosso coração em boa terra. E quando você acolhe a palavra em boa terra, ela sempre dá fruto. Meditando sobre essas coisas essa semana, eu percebi que se eu pegar aqui, a semente e a terra, tudo que eu preciso está na semente. Todo o DNA. 1 grão de arroz é o suficiente. 1 grão de feijão. Uma semente de uma árvore grande, uma paineira. Uma semente tem tudo aquilo. Garante tudo aquilo. É impressionante o poder de uma semente. Mas se ela ficar isolada, nada acontece. Eu tenho que juntá-la a um lugar apropriado. E esse lugar é a igreja. A igreja faz com que a semente seja semeada em boa terra. Diga amém. Você está numa igreja que prega a palavra. E a palavra muda o seu coração. Quando juntamos esta semente com uma terra boa, não tem como dar errado, ela vai dar fruto. Dá fruto na sua vida, dá fruto em outras vidas. Então, quando juntamos o poder da semente com o poder da terra, Deus fez um negócio tão tremendo, que quando você põe qualquer coisa na terra, e o Brasil é assim, eu convido você a ir ali dar uma visita no Mato Grosso, ali no interior do Paraná, aqui no interior de São Paulo, e você vai ver que lindo que é. Todo lugar que você passa tem plantações. Todas obedecem esse mesmo princípio. Eles juntaram, a terra está lá, eles preparam a terra, e isso é o seu coração. Às vezes seu coração está duro que nem pedra. Ele precisa ser afofado pelo Espírito Santo. Ele precisa ser transformado por Deus. Amém? Quantos têm um coração macio, fofinho? Deixa eu ver. Quantos têm um coração durinho? O que acontece com o coração duro? Ele não cede, não aceita, é rebelde, é cabeça dura. Pergunta para o seu irmão, você é cabeça dura? Para você, talvez ele vai falar que não. Agora faz outra pergunta para ele, fala a verdade. Aquele que tem um bom coração, chegou e caiu a semente, ela dá fruto. Pastor, na igreja tem muitos problemas. É claro que tem, porque Jesus disse mesmo na meditação dessa semana, que Ele não veio para os sãos, Ele não veio para os bons, mas Ele veio para aqueles que precisam de médico. Os médicos não precisam aliás, o são, aquele que é saudável não precisa de médico, mas só precisa de médico aquele que é ruim. Então, aquele que está doente. A palavra de Deus, ela cura você. E eu quero dizer a você uma coisa.
Gente, não tem como você não frutificar. Se você não está frutificando, você está doente. Opa, comecei a apertar agora, prepara aí. Aperte os cintos. Se você é um crente que está na igreja há tempo, ama Jesus e não dá fruto, algo está errado. Quando Jesus chegou para a figueira e procurou frutos e não tinha, o que ele falou? Essa figueira é melhor secar. Isso que eu quero dizer, que tipo de terra é você? Pastor, tem dia que eu estou bem, uma bênção. Tem dia que eu sou terra vermelha. Beleza. Mas passa um tempo que eu fico uma terra que vira uma verdadeira pedra. Por quê? Por que que muda? Porque a terra é o nosso coração. Se o nosso coração for bom, a palavra que é o Evangelho sempre frutificará. Todo domingo você ouve coisa nova. Todo domingo você recebe algo novo de Deus. Quem vem com o coração aberto, uma terra preparada, receberá boa semente. E a semente não nega o seu fruto, ela vai frutificar na sua vida. Amém? Não é assim? Por que que a pessoa muda? Porque ela vai ouvindo a palavra e a palavra vai transformando ela. O marido que era casca grossa começa a ser bonzinho. A irmã que era ruim, murmuradora, ela vai mudando. Aquele que era muquirana e cumprimentava os outros assim, começa a abrir a mão. A palavra deve cair em boa terra. Quem determina se a terra é boa é você. Quantos de vocês podem dizer para mim que a sua terra é boa? Que a palavra que é pregada cai no seu coração, ela frutifica. Quantos podem dizer? Quantos podem dizer que são tementes a Deus? Que quando a palavra é pregada, você fala assim, que bênção. Obrigado pela tua palavra. A palavra nos confronta. Eu amo esse tempo com Deus, porque todos os dias a gente está ali estudando a palavra, sendo confrontado. Eu me tornei melhor marido, melhor pai, melhor esposo, melhor crente. Agora, se você chega em casa, já chega correndo, já joga a Bíblia lá, oi, liga nos Fantásticos aí, esquenta a janta para mim. Esquenta. Traz aqui. Quero ver tudo que aconteceu hoje no final da Copa. Bati minha canela. No próximo domingo, você nem sabe onde está a sua Bíblia. Você esqueceu da sua Bíblia. Você não lê a sua Bíblia. Você não recebe a palavra. O que acontece? Não vai frutificar. Você vai ser como aquela pedra ruim, aquele terreno ruim. As coisas do mundo, porque o diabo ele não descansa, gente. O diabo não tem folga, filha da mãe. Não tem folga. De dia e de noite, ele vai deixar a palavra no seu coração ficar infrutífera. E aqui a Bíblia está revelando para você, não deixe a palavra ficar infrutífera, não se preocupe. Mas deixa tudo diante de Deus. Se você é muito preocupado, quero dar para você um texto para você estudar. Filipenses 4, de 1 ao 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo falam diante de Deus com orações, súplicas e ações de graças. E a paz, que excede todo entendimento, protegerá o seu coração e mente. Aquele que tem uma boa terra, sabe o Deus que ele serve, ele está sempre sorridente. Mostra o seu piano para os seus irmãos que estão aí, dá um sorriso para ele, não aquele miserável corintiano, um sorriso palmeirense. Um sorriso do Brasil que ganhou a Copa, ganhou experiência. Mas tem dias que nós precisamos buscar mais a Deus, então quero concluir essa palavra dizendo que você determina como é a terra. A minha terra é roxa,
terra forte. Como diz os meus tios, terra gorda. Terra gorda é aquela terra que tudo que você põe dá bastante. Bastante abacate, bastante arroz, bastante, dá boa colheita. Você não imagina, mas eu vou te ensinar um negócio. Quando tem faixas de terra boa, aquelas cidades são prósperas. Porque tudo que você planta, ela colhe mais que os outros. Você quer algumas faixas boas aqui em São Paulo? A faixa de Campinas é super próspera. Pode ver que são cidades prósperas. Faixa de Limeira, um pouquinho para frente, próspera. Sorocaba, Ribeirão Preto, Rio Preto, são faixas de terra onde tudo que você planta dá certo. São terra boa. A pergunta que eu tenho para você é se você é terra boa. Se você é terra gorda. Pastor, vamos parar com isso. Terra boa, terra que dá fruto. Tudo que planta ali frutifica. Eu vou chamar vocês para um jejum. Essa semana nós começamos hoje um jejum. Por que jejum? Porque nós temos que nos aproximar de Deus. E nós chamamos os obreiros, os líderes, os Timóteos, os discípulos, para começarmos o jejum hoje, dia 17/3, e vamos até o dia 2/8. 21 dias de jejum, igual o jejum de Daniel, mas esse não vai ser um jejum de Daniel. Oi? O que eu estou falando? Hoje é dia 13/7. E o que eu falei? Meu, eu vou falar aqui, está escrito aqui, velho. Jesus, eu estou ruim. Dia 13/7 é hoje, dia da Copa, terminou. Viu, gente? Falei que a gente ia estar aqui no culto à noite, né? Não falei? Teve gente que ficou brava comigo. Ei, pastor bocudo. A 2/8, 21 dias, 3 semanas, onde você vai jejuar pela sua vida. Onde você vai jejuar pela igreja. Onde você vai jejuar pelos seus discípulos, pelas pessoas que você está orando. Então deixa eu falar um pouquinho desse jejum. Nós vamos fazer um jejum a partir de amanhã, jejum absoluto. O que é jejum absoluto? Tudo que você vai comer, você não vai comer. Jejum é isso. Você pode tomar água, pode tomar líquido. E líquido, irmão, não é aquelas vitaminas, aqueles açaí batido. Aquelas vitaminas que você põe em ovo quebrado. Pastor, é líquido. Não, jejum é jejum. Agora, pelo menos até o almoço. E você vai buscar a Deus. E nós vamos também ter oração na igreja todos os dias 6 da manhã. De segunda a domingo nós vamos ter gente orando aqui na igreja. Quero desafiar você a vir jejuar pelo menos um dia. A orar pelo menos um dia. Ai, pastor, eu trabalho de segunda a sexta, não dá. Então vem sábado, vem domingo, vem o dia que você quiser. Ok? Sobre o que nós vamos jejuar? Você vai pedir proteção e bênção para os pastores, para mim, para a pastora, nossa família, para todos os pastores, para o seu discipulador, para o seu líder, o seu Timóteo, e pelas pessoas que estamos orando, e também sobre a sua vida. Então você vai cobrir a sua vida com um guarda-chuva de proteção, através desse jejum. Ok? Pastor, mas eu já estou protegido. Mas põe que é bom. Que mais? E nós vamos orar pelo avanço daquilo que nós estamos fazendo. Você sabe que nós estamos orando por centenas de pessoas. E nós queremos que essas pessoas, na próxima semana, na semana que passou e na próxima, nós vamos fazer visita nas casas. Nós já ligamos e vamos ligar para eles e vamos visitá-los pela salvação dessas vidas. E pelo evento que nós vamos ter dia 2 de agosto, que chama São Paulo Vive, que vai ser um sábado à noite, que essa igreja vai estar cheia de visitantes. Nós estamos orando por mais de 500 pessoas. Diga amém. Você tem alguém que você gostaria de orar, que gostaria de conhecer o Jesus? Você põe aí nessa oração, entra com a gente nessa oração. Ok? E você também vai orar por uma nova célula. Você que é líder, você que quer participar, Deus abre a porta para você, para uma célula, para você
receber na sua casa, de repente, ou você participar de uma. Você vai orar pelo anfitrião, que é o dono da casa, pelas pessoas que virão. Nós estamos num projeto de orar por aqueles que não são crentes. Amém? Por que nós podemos fazer isso? Porque você é plantado em terra boa e você é frutífero. Ok? Porque o crente que não é frutífero, ele quer só para receber. Mas aquele que já está plantado em terra boa, não estou dizendo que ele é perfeito. Nós sabemos que nenhum aqui é perfeito. Mais ou menos a Lúcia é quase perfeita. Mas, eu contei para você que uma vez a esposa foi falar com o marido, como era Jesus? Não, aliás, a filha foi falar com o pai. Como é Jesus, pai? Jesus, como dizer? Jesus, como posso falar? É mais ou menos como eu. Você é quase como Jesus? Ok. Dá até medo. Então nós estamos em jejum a partir de amanhã. Não, quem não sabia, vai a partir de amanhã. Pastor, até que hora? O horário que você puder. Os dias que você puder. Tem gente que vai jejuar todo dia, até meio-dia. Tem gente que vai jejuar 3 vezes por semana, até as 2, 4 da tarde. Tem gente que vai fazer 2 dias por semana, até no final da tarde, só vai jantar. Faça o jeito que você quiser, mas nossa igreja está em jejum. Amém? Pelas almas. Para que Deus proteja você, mas nós queremos ganhar vidas. E nós vamos ter uma grande colheita aqui. Por quê? Porque esta igreja é uma igreja plantada em boa terra. Hoje você aprendeu, vamos deixar a palavra de Deus frutífera. O que quer dizer isso? Que aquilo que você ouve não pode sair pelo outro ouvido, mas tem que ser colocado em prática. Ok, gente? Eu quero finalizar orando por você. Quantos acham que tem um pouquinho de pedra ainda na sua terra? Quantos acham que tem um pouquinho de espinho aí na sua terra? Irmão Marquinho, vem e toca aquela que chama Deus. Um crente de verdade é um crente transformado e que está em constante transformação. A palavra de Deus não volta vazia. Todo domingo nós estamos pregando a palavra. E que o seu coração seja como uma boa terra. Amém, gente? Feche os seus olhos, vou orar para você. Veja se tem pedras aí no seu coração, se tem espinhos. E nós vamos falar com Deus nesta hora. E eu quero que você hoje fale assim: Senhor, que o meu coração seja uma terra ótima, seja uma terra vermelha, pronta para receber a Tua palavra. Eu quero receber a Tua palavra e quero que ela faça diferença em minha vida. Fale isso com Deus. Eu quero ser transformado pela Tua palavra. Me perdoa se eu sou coração duro. Começa a falar com Deus agora. Deixa o Espírito Santo abençoar você e falar com você. Senhor Deus e Pai, eu oro pelo Teu povo, eu me coloco na brecha, Senhor. Quero pedir perdão hoje por toda dureza de coração. Toda vez que nós sabemos que é para fazer alguma coisa, mas nós não fazemos. Não fazemos não é porque não conhecemos, mas é porque nós não queremos. Peço perdão por todas as pessoas que não ouviram o conselho da Tua palavra e tomaram decisões erradas. Mas nesta noite eu também peço que o Senhor transforme o nosso coração numa terra boa. Transforme o nosso coração numa terra que dá muito fruto. Porque a semente é boa. A semente não nega os seus frutos.
Sim, é verdade que a tua semente é a tua palavra. A semente é a palavra de Deus que está sendo pregada. Ela não tem nenhum defeito. O defeito está na terra. Senhor, tira toda a dureza do nosso coração. Tira a dureza do nosso coração, meu Pai. Tira a dureza do nosso coração, Senhor. Dá-nos um coração macio e quebrantado. Tira, ó Deus, também todas as coisas desse mundo que sufocam a Tua palavra, que ela fica infrutífera. Nós não queremos que a Tua palavra seja infrutífera no nosso coração. Queremos que ela frutifique, ó Deus, que ela mude. E isso muda a nossa vida, a fim de que possamos produzir, não porque queremos, mas porque é automático. Alguém que tem a palavra e tem boa terra, sempre produz. Em nome de Jesus eu oro agora, Senhor, por aqueles que estão passando uma fase difícil nesta hora. Eu oro agora, Senhor, por cada vida que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Ordena a Tua bênção, Pai, e que o nosso coração seja como uma boa terra. Ore assim comigo, Senhor Jesus. Que o meu coração seja como uma terra boa para receber Tua palavra. Em nome de Jesus, que eu possa ser frutífero a 30, a 60 e a 100 por um. Que eu possa ser saudável como as plantas que nós mostramos aqui. Me abençoa. Tira toda a dureza do meu coração e tudo aquilo que sufoca a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.